aula, mesmo que ou rever também, porque assim, agora então estamos gravando a nossa aula. A gravação é necessária, gente, porque eu quero disponibilizar o conteúdo para os alunos que não conseguirem entrar ao vivo durante a explicação, tá bom? Eu vou levar esse vídeo depois para o meu canal do YouTube e disponibilizo o link no grupo, porque às vezes assistir pelo YouTube é mais fácil, que você não consome os dados, né, para poder assistir, ok? E aí a gente vai, deixa eu liberar o pessoal aqui para entrar na sala, para a gente poder. Muito bem-vindo. Bem-vindos a todos, né, que estão chegando aí. Eu não estou nem dando boa noite para todos, mas, ó, gente, boa noite a todos que estão chegando. Para mim é um privilégio poder falar diretamente com vocês. Pensa num negócio chato que é você gravar a aula, que você está falando ali sem ter interação, né? Aqui a gente sabe que as pessoas estão nos ouvindo, que os alunos estão acompanhando, isso é muito bom. Gostaria só que todos pudessem, pelo menos assim, a grande maioria pudesse assistir a aula ao vivo, né? E pudesse tirar dúvidas e tudo mais nessa interação. Mas a gente vai fazer o possível ao longo deste ano. Assim, a mesma dedicação que eu tenho no ensino remoto, eu tenho no ensino presencial, e neste momento que a gente está distantes, né, de forma, que nós estamos distantes de forma obrigatória, é o recurso que nos resta. E aí eu quero agora perguntar a vocês o seguinte: podemos começar? Que já são 8h05, né? Então, aqueles que forem chegando, eu vou permitindo a entrada gradualmente, tá bom? Deixa eu tentar entrar aqui também, porque eu também quero entrar pelo celular para ir acompanhando mais ou menos como é que está aqui a explicação, tá bom? Deixa eu só tentar entrar aqui. E essa aula eu estou trabalhando via notebook. E aí eu quero deixar logado aqui também no celular, para ter noção de como vai ser a entrada, né? Como é para você. José Brito já está ali. Pronto. Então vamos começar? Primeiro, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Eu quero dizer a vocês que, para mim, está sendo assim, uma experiência única esse trabalho virtual. A gente é acostumado no dia a dia da sala de aula e apresentar para vocês naquela interação que é interessante, né? É, diga, Lucas. Ô, professor, o áudio tá dando uma cortada. Bom, é o seguinte: sempre que aparece qualquer sinal sonoro aqui, o áudio diminui um pouco e depois volta. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar aqui o grupo do WhatsApp. Vou fechar aqui o grupo do WhatsApp, vou fechar o WhatsApp Web, que eu utilizo também através. Pronto, agora não vai entrar mais nenhum sinal sonoro, e aí eu acredito que não vai ter essas interrupções, tá bom? Mas foi bom você me lembrar, porque eu tenho percebido isso mesmo. Deixa eu permitir aqui, permitir mais pessoas entrando aqui. Eda, Roberto, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gente, então vamos começar, né, nossa aula. Eu agradeço a presença de todos, a presença distante, né? Estamos distantes geograficamente, mas estamos perto aqui, através dessa rede que se formou. Eu queria dizer a vocês que assim, nossa vontade era de que estarmos juntos aí na sala de aula, passando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu e também aprendendo com vocês, mas este momento não nos permite. Então, já que a gente não tem outra alternativa que não os meios virtuais, vamos trabalhar então. O tema da nossa aula é esse aqui. Eu vou, eu vou compartilhar minha tela e eu vou pedir a vocês, se possível, que vocês me informem se estão conseguindo enxergar a tela que eu vou compartilhar, tá bom? Combinado? Sim. Vai começar a compartilhar agora. Pronto. E aí, estão conseguindo ver a tela, gente? Capitalismo? Sim. Então, ótimo. Muito obrigado pela Sim, confirmação. professor. Gente, vamos falar então sobre o capitalismo, que é esse assunto que a gente vem falando aí, inclusive no ano passado, não sei se você se recorda, a gente falou um pouquinho sobre ele, mas assim, logo veio a pandemia e aí parou tudo, né? Então a gente vai retomar alguns pontos para a gente poder avançar, tá? Eu não vou, a aula não vai ser demorada não, viu? Essa aula explicativa aqui não vai ser demorada não, mas eu queria que vocês acompanhassem muita atenção para compreenderem o objetivo principal da aula.
já que a gente está falando de capitalismo, o que, que vem a ser esse termo, essa expressão, capitalismo? De forma bem resumida, é um sistema em que predomina, ou seja, que está de forma determinante, a propriedade privada, que é a propriedade particular. As pessoas são donas das coisas. Cada coisa tem seu dono. A terra tem dono, a casa tem dono, o carro tem dono, enfim. Tudo tem um dono. Se bobear, até a mão de obra tem dono, né? E a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital. Então, essa é uma característica muito importante deste sistema tão cruel que a gente vive, que é chamado de capitalismo. Um sistema em que prevalece a propriedade privada. Qual seria o contrário disso? O contrário da propriedade privada é a propriedade coletiva, quando a propriedade é de todos. No capitalismo, não existe propriedade coletiva. A única coisa que a gente poderia dizer que é coletivo são os chamados bens públicos, as escolas, os hospitais públicos, as praças, que é um bem de uso coletivo. Mas a base do capitalismo realmente é a propriedade privada. E um ponto importante é a busca pelo lucro, ou seja, no capitalismo, todas as atividades econômicas visam o lucro, visam a acumulação do capital, acumular mais dinheiro. E aí tem uma frase muito conhecida de todos que diz assim: quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele quer. Conhece alguém que seja assim, gente? Então é uma característica do capitalismo, a acumulação de capital. A pessoa ela busca acumular dinheiro, busca acumular bens de maneiras diversas, fazendas, né, propriedades rurais, propriedades na cidade, empresas, indústrias, máquinas, carros, enfim, esses bens são uma forma de acumulação. Então, o que a gente poderia dizer de forma bem direta, apesar de ser considerado um sistema econômico, esse maldito capitalismo estende-se aos campos político, social, cultural, ético e muitos outros, compondo quase a totalidade do que a gente chama de espaço geográfico. Então, o capitalismo é praticamente tudo que a gente, o nosso espaço onde a gente vive é representado pelo capitalismo. O capitalismo está impregnado em tudo. Aí você pode se perguntar, mas de que maneira isso é possível visualizar? Por exemplo, eu moro aqui na Avenida Getúlio Vargas, ok? Eu saio à rua, olho para, passo um dom panorâmico, olho para toda a paisagem que eu encontro na minha frente. Gente, todos os principais elementos da paisagem são propriedade de alguém. Os prédios, à exceção da rua, que é um bem público, coletivo, como eu falei, os demais, praticamente todos são privados. Então, é um sistema que está completamente envolvido, inserido na nossa vida. Se você vai para a zona rural, quer ver um elemento que representa o capitalismo? Você pode não ter nenhuma benfeitoria na fazenda, mas normalmente a fazenda tem uma cerca. A cerca é uma visão concreta do capitalismo. Ali é alguém dizendo: isso aqui é dono, tem dono, isso aqui é meu. O outro lado é do outro, mas essa parte aqui dentro da propriedade é minha. Não invada, não pule a cerca, porque aqui tem dono. Então, a cerca é um elemento do capitalismo. É uma demonstração de que o espaço geográfico ele tem dono e ele é dividido dessa forma. Então, é um sistema que a gente vive. Eu trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês de forma bem direta. O que é esse capitalismo? É um sistema econômico caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção e pela liberdade dos indivíduos em realizar contratos que regulem seus próprios interesses. Professor, traduz isso aí para mim. Sobre a propriedade privada dos meios de produção, eu já tinha falado para vocês. Represente as mãos aí. Observe as mãos deste capitalista, né? Sendo representado por um polvo, um ser com vários braços. Cada um dos braços, dos tentáculos, é alguma coisa do capitalismo está ali segurando, né? Então você tem aqui na mão esquerda, você tem ali a agropecuária, né? Os animais, a produção agrícola. Na outra mão, você tem ali a indústria. Do outro lado, você tem um trono, que é a representação do poder político, né? Quem controla o trono, quem controla o poder.
Do outro lado, você tem o que é água e energia, energia e recursos hídricos, que também é controlado pelo capitalismo. Do outro lado, você tem a televisão, você tem os livros, você tem a justiça, você tem tudo, tudo é dominado pelo capitalismo. Então, quando você ligar a televisão um dia, assistir o jornal e lá tiver uma manifestação de trabalhadores reivindicando melhores salários, e a polícia fazendo barricada, jogando bombas de gás lacrimogêneo, espantando e dispersando a multidão, você tem uma visão bem clara do capitalismo, onde o poder político controla a polícia e a polícia controla as massas. Mas quem controla o poder político? É o capital. Então, os grandes bancos, as grandes indústrias operam de uma maneira que elas elegem seus representantes. Ou mesmo que elas não elejam seus representantes, elas os controlam de diversas formas. Então, você vai ter o governador sempre defendendo o interesse da. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Sim, tem. Stephanie, seja bem-vinda, Stephanie. Então, eu estava dizendo o seguinte: sempre você vai ter alguém no poder que representa é, o poder do capital, o poder do dinheiro. Quem manda é quem tem dinheiro. Quem manda é quem controla a produção. Aí você tem um presidente, quem quer, qualquer que seja ele, que, no fundo, ele foi eleito com base na política financiada por grandes empresas e vai defender os interesses do grande capital. Dificilmente você vai ter um presidente governando em busca, em nome dos trabalhadores. E quando isso acontece, esse cidadão vai ser perseguido e vai ser completamente. Não vai ter trégua da imprensa, do grande capital. Por quê? Porque qualquer político representa, ou a grande parte, né, a grande maioria deles, representa os interesses de quem tem o dinheiro. Isso aí é fato. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Não? Eu coloquei o auto permitir aqui, mas não está funcionando. Que seria para todo mundo que tem um link já entrar direto. Mas eu vou continuar para a gente não perder muito tempo, tá? É, aqui nós temos um exemplo, bem uma metáfora, né, ao capitalismo. Esse aqui representa o capitalista, o burguês, né? Sim, por que que eu chamei de burguês? No capitalismo, você tem uma classe chamada de burguesia, que é a classe rica, a classe que domina o poder político e econômico. Então, a burguesia, ela consome o planeta de uma maneira muito devastadora. E para a classe trabalhadora, representada por esse pequenininho aí, sobram as migalhas. Então, para nós, trabalhadores, sobram as migalhas do que os ricos, né, do que a elite consome enquanto sistema capitalista. Então, gente, não sejamos ingênuos. No capitalismo, quem controla o poder, quem controla a riqueza, quem controla tudo, usufrui dessa riqueza, usufrui desse poder e, para a grande maioria, sobram as migalhas, que é um aumento mínimo no salário mínimo, que é uma política, um abono emergencial, auxílio emergencial medíocre, um Bolsa Família de valores muito baixos. O que sobra para a classe trabalhadora realmente é muito pouco. E se você olhar que o número de bilionários aumentou bastante neste ano de pandemia, poxa, é só a gente analisar. Existe um período onde mais pobreza o país aumentou do que nesse último ano, e é uma coisa impressionante. Se aumenta a pobreza, o dinheiro ele não some do nada, ele não desaparece. O dinheiro foi para alguém, foi para os ricos, os muito ricos, que se tornaram bilionários. Então, o número de bilionários em 2020 foi um dos mais altos do Brasil nas últimas décadas, justamente porque, na medida que a população empobrece, uma pequena parte enriquece. Isso é fantástico no capitalismo. É fantástico não que é coisa boa, mas é impressionante o que acontece. Se você tem um sistema econômico onde a riqueza ela está concentrada, e o Brasil é um país onde essa realidade que vocês estão vendo na imagem é muito clara, com a pandemia, essa realidade se tornou ainda pior. E eu vou além. Doe a quem doer, doe inclusive aos meus colegas, alguns que são defensores. Mas quando você tem um governante, um olhar, como tem o atual presidente, para a classe trabalhadora, gente, é claro que a pobreza só tende a aumentar, porque você vai ter a retirada de direitos
que eram sagrados dos trabalhadores, porque simplesmente o cidadão representa uma elite que quer continuar consumindo como esse cidadão está aí. Então, a retirada de direitos trabalhistas que aconteceu nos últimos anos, ela intensificou ainda mais o sistema de pobreza, a geração de pobreza, né, a aumento da pobreza, como a gente tem no Brasil. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo está aqui representado. Ó. Quem é o motor, a força motriz, aquele que movimenta o capitalismo, é a classe trabalhadora. Oi? Deixa eu adiantar, que senão a gente não. E aqui nós temos outra imagem que representa o capitalismo. No capitalismo, os bens pertencem a quem não os produziu. Quem produz os bens são os trabalhadores. Os trabalhadores não são donos dos bens que eles produzem. Aí a gente não precisa ir muito longe, não. Vamos aqui perto. Uma fazenda de café, dessas grandes aí, que ainda tem. O café está sendo aí eliminado aos poucos, mas ainda temos algumas grandes fazendas. Quem fica com a riqueza gerada na fazenda de café? O dono É da o fazenda. dono. Ele não, ele não exerceu um trabalho braçal. Ele administrou a fazenda, ele conduziu o processo, ele investiu dinheiro, mas ele mesmo não trabalhou. Ele não foi lá plantar, ele não foi lá cuidar, ele não foi lá colher, muito menos beneficiar. Ele, no máximo, fez contatos telefônicos para compra e venda. E, no final, a população que trabalhou, a classe trabalhadora, ela recebeu migalhas do que foi gerado em termos de produção. É a grande verdade. Eu dei o exemplo da fazenda de café, mas isso acontece em muitos e muitos e muitos lugares. Do dono do posto de combustível ao dono da farmácia, esse sistema enriquece quem controla o poder, o dinheiro, e empobrece ou mantém numa situação de pobreza aquele que só tem a força dos seus braços para trabalhar, que é a chamada classe trabalhadora, também chamada de proletariado. Proletariado. Ok? E aí, gente, como surgiu esse sistema econômico que a gente está falando aqui? Olha, já são 8h20, eu quero adiantar a explicação, depois a gente vai voltar, tá bom? Mas para a gente não perder tempo, eu quero falar sobre as fases do capitalismo. Nós temos 4 fases mais importantes, que também podem ser reduzidas a 3. As principais fases. A primeira, chamada de capitalismo comercial, começou aí no século XV, tá vendo? E vai até o século XVIII. Professor, eu não sei como é que funciona esse negócio de XV, XVI. Isso são algarismos romanos, que a gente aprendeu lá na quarta série. Gente, todo século, se você tem X, você tem 10 séculos, não é isso? 10 séculos equivale a 1000 anos. Se você tem 5 V, no caso, são 5 séculos. 5 séculos equivale a 500 anos. Então, XV, 1500. Então, o capitalismo começou aproximadamente no ano de 1500, final do século XV, início do século XVI. E aí vai até o século XVIII. Mas começou quando? Começou com as grandes navegações, aquelas mesmas que vieram para o Brasil, né, com Pedro Álvares Cabral, com Tomé de Souza e tantos outros, né, vieram para aqui, para cá. Essas grandes navegações, com Vasco da Gama indo para as Índias, Colombo, né, indo lá para as ilhas do Caribe. Quer dizer, essas grandes navegações marcaram o início do capitalismo, chamado de capitalismo comercial, baseado no comércio marítimo. A segunda fase foi o capitalismo industrial, que começou no século XVIII e vai até mais ou menos o século XX, que é uma fase marcada pelo crescimento da indústria, né, dos processos industriais, a manufatura, aquela produção feita usando as mãos apenas, dá espaço para a produção industrial. E nós vamos ter a terceira fase, que começou aí no século XX, chamado de capitalismo financeiro, né, principalmente aí no período das guerras. O capitalismo financeiro, ele vai aí mais ou menos até o início do século XX, e aí nós começamos agora, no final do século XX, com o capitalismo informacional. Gente, o que é o capitalismo financeiro? É o capitalismo que cresceu tanto, as indústrias cresceram tanto, os bancos cresceram tantos, que eles se uniram, se fundiram. Então, o capital industrial com o capital financeiro se juntou, formando o capitalismo financeiro. E agora, mais recentemente, né, com a revolução da tecnologia, nós vamos ter a revolução
tecnológica, que é chamada de capitalismo informacional. O capitalismo baseado na revolução da informática, da internet, dos celulares, dos processos tecnológicos. Então, nós vamos ter aqui a primeira fase, que é o capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo. Eu vou tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Esse capitalismo comercial, vocês podem observar que eu coloquei um mapa, esse mapa tem no livro de vocês. Professor, todo mundo aqui tem um livro, gente, do segundo ano? Não. Não tem? Meu Deus do céu. Vou fazer o seguinte. Alguns sim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou disponibilizar o livro inteiro para vocês em PDF no grupo de vocês, tá bom? Deixa eu ver se alguém mais está querendo entrar. Certo. Então, quem não tem ou quem perdeu o livro, eu vou disponibilizar aí para vocês, tá bom? A cópia em PDF para que vocês possam dar uma olhadinha. É o capítulo 1 que a gente está trabalhando. Então, nós temos aqui o capitalismo comercial, que vai do fim do século XV até o século XVIII. Qual era a principal característica? A riqueza vinha do comércio, através da circulação de mercadorias. E esses traços coloridos aí no mapa representam as várias rotas que foram traçadas pelos europeus, saindo da Europa em direção a vários países do mundo, várias regiões do mundo. Aqui, olha, em roxo com alguns tracinhos, a primeira viagem de Colombo, em 1492, em marrom, a viagem de Américo Vespucci, em 1499, em verde, a viagem de Fernão de Magalhães, e em azul, a viagem de Elcano. Olha só, você tem aí várias viagens que representavam, então, a saída dos europeus em busca de novas rotas comerciais. Esse período é chamado das Grandes Navegações. Então, houve, na época, a divisão entre a América, né, principalmente entre os europeus, principalmente Portugal e Espanha. Eles dividiram, eles partilharam, né? Eles pegaram a América e falaram assim, ó, isso aqui não tem ninguém, não tem dono, os donos somos nós. Peraí, mas não haviam moradores aqui na chegada dos europeus no século XV? Claro, havia no Brasil alguns calculam aí, né, mais de 700 mil indígenas, né, que aqui existiam, alguns falam em um número até maior. Na América toda existiam milhões de moradores, pessoas maias, astecas, incas, né, e vários outros tipos de povos. Nos Estados Unidos, lá na região norte, havia também os indígenas, né, os apaches, os navarros e tantos outros. Então, haviam moradores aqui. Mas, para eles, eram pessoas que não tinham direito nenhum. Então, eles chegaram e dividiram a América entre eles. É chamada de partilha da América. Principalmente entre Portugal e Espanha, num tratado que vocês devem se lembrar de ter estudado isso, chamado Tratado de Tordesilhas. Então, foi se intensificado o comércio com a Ásia e com a África. Então, este foi o capitalismo comercial, a base do capitalismo, que a gente também chama de pré-capitalismo. O segundo capitalismo foi o capitalismo industrial, caracterizado principalmente pelo liberalismo econômico. A riqueza vinha da indústria, através da produção de máquinas. Então, aqui, da produção utilizando as máquinas. Então, a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. E esse processo, inclusive, gerou uma independência das colônias americanas, porque a Inglaterra queria que mais países fossem libertados, mais colônias fossem libertadas, para serem compradores dos seus produtos. Então, a produção industrial na Inglaterra ajudou na independência das colônias americanas. Houve uma ocupação do interior da África com a indústria, e essa fase é chamada de Primeira Revolução Industrial, que é a revolução utilizando aí a indústria, utilizando o carvão e também utilizando a produção de tecidos, né, principalmente na Inglaterra. Então, essa foi a primeira fase da chamada Revolução Industrial, que gerou um aumento da urbanização da Europa, o crescimento das cidades. Londres se tornou uma das maiores metrópoles do mundo na época. E depois veio o capitalismo financeiro, como a gente falou, a riqueza vinha das grandes empresas industriais, comerciais e dos bancos. Essa fase também chamada de keynesianismo, baseada nas ideias de um cidadão americano chamado John Maynard Keynes. Ele dizia o seguinte, que o Estado tinha que interferir na economia com grandes obras, com grandes processos, com grandes intervenções. O capitalismo financeiro ele se tornou principalmente forte depois da crise de 1929.
Então, qual é a principal característica dessa fase do capitalismo? Monopólios e oligopólios. Monopólio é quando uma empresa domina sozinha a uma determinada atividade. E oligopólios são quando essa mesma atividade é controlada por algumas empresas. Vou dar um exemplo de um monopólio e vou dar um exemplo de um oligopólio. Monopólio. Para a gente ter essa aula, nós estamos usando energia elétrica. A energia elétrica é um monopólio, no caso, o monopólio da Coelba. Você não pode simplesmente falar assim, eu quero cortar minha luz aqui e da Coelba e instalar de outra empresa, geradora, não, transmissora. Não tem. A Coelba é monopólio. Oligopólio. Oligopólio, óligo quer dizer poucos. Poucos no poder, poucos controlando algo. Então, se você quiser comprar um saco de cimento para construir sua casa, o cimento ele é um oligopólio. Por quê? Você tem poucas empresas que fabricam cimento no Brasil. Então, essas empresas, elas dominam, né, o mercado de cimento. Não há uma grande variedade, uma grande quantidade de empresas. Então, a gente chama de oligopólio. Aqui nós temos algumas grandes corporações industriais e financeiras da atualidade e seu ano de fundação. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Depois eu vou colocar essa apresentação no grupo de vocês para que vocês revejam a aula, tá bom? E nessa fase do capitalismo financeiro foi onde predominou o imperialismo, chamada partilha afroasiática, quando os países europeus pegaram a África e a Ásia e dividiram entre eles. Essas colônias, né, passaram a ser exploradas pelos países europeus. Então, foi uma época de exploração intensa da África e também da Ásia, né, no qual a Europa chegava, eles simplesmente pegavam o mapa da África, cortavam em partes, para essa parte é desse país, essa parte é do outro, essa parte é do outro, essa parte é minha. Então, eles dividiram a África e a Ásia como se fosse um pedaço de pizza, e cada um pegasse um pedaço para si. Não importa que lá naquela região, não importou, né, que lá viviam povos já tradicionais, com muitos milênios de história, como é o caso, por exemplo, do Egito, como é o caso da Índia, simplesmente foi dividido tudo e eles dominaram essa época. Então, o capitalismo financeiro é também chamado a época da segunda revolução industrial, a revolução do petróleo, da energia elétrica, de mudança da indústria, inclusive de automóveis. Então, você vai ter a chamada segunda revolução industrial. E aí a gente vai ter agora, para finalizar, o capitalismo informacional, que é também chamado de capitalismo neoliberal, com uma crescente investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e também a agregação de valor aos produtos, gerando elevação dos lucros. Então, você vai ter uma intensificação na produção, no investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, por exemplo, o que é P&D? Pesquisa e desenvolvimento é hoje um dos ramos mais importantes de qualquer indústria. Então, por exemplo, este celular aqui, onde eu estou acompanhando a aula aqui, digo com vocês. Este celular, para ser fabricado, ele foi investido muito tempo em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Xiaomi, que é a empresa que fabricou este aparelho, ela pesquisou bastante, né, processos industriais, novas tecnologias, para caber dentro deste celular, bem compacto, uma tecnologia superior a muitos computadores, né? Quer dizer, hoje os celulares tão compactos, eles são mais poderosos no processamento do que muitos computadores mais antigos. Então, é uma representação de como esses investimentos em pesquisa e desenvolvimento geraram produtos assim que têm trazido mudanças radicais na sociedade. E isso, é claro, traz um aumento do valor dos produtos, gerando elevação dos lucros das empresas. Então, por exemplo, esse meu não é o iPhone, mas um iPhone, por exemplo, que custe aqui no Brasil R$ 7.000, gente, R$ 7.000 num celular. Quer dizer, a lucratividade das empresas, ela é realmente espantosa. Isso por quê? Porque vem toda uma questão que envolve a marca, né? A questão do luxo, né? De estar à frente de muitas coisas. Então, assim, as pessoas investem elevados valores para adquirir alguns produtos. Então, isso é uma forma das empresas capitalistas aumentarem ainda mais a sua lucratividade. Essa é uma etapa do capitalismo que a gente vivencia hoje. Então, professor José Amorim, qual é a etapa do capitalismo que a gente vive em 2021? É esse capitalismo informacional, o capitalismo baseado na informática,
O capitalismo baseado na internet, na tecnologia, no investimento em pesquisa tecnológica, no investimento em biotecnologia, no investimento em tecnologias de melhoramentos genéticos, enfim, tudo isso, né? Globalização é uma característica do capitalismo informacional. O que é a globalização? É a expansão de capitais produtivos e especulativos pelo mundo inteiro. Então, nós temos aí hoje o exemplo mais atual. A pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, é um exemplo da globalização. Imagine, por exemplo, na década de 1920, quando a gripe espanhola se espalhou pelo mundo, ela demorou semanas e meses para chegar a vários países e o alcance dela foi limitado. Apenas nas regiões que tinham portos que se comunicavam com a Europa, na qual a pandemia se espalhou. Em 2020, né, exatamente 100 anos depois, com a globalização, chegou rapidamente. Quer ver um exemplo? No final, no final do mês de dezembro de 2019, no Réveillon, eu me lembro de ter assistido uma matéria sobre o coronavírus lá na China, que estava se espalhando para uma região que havia feito um lockdown lá em Wuhan. E aí foi em dezembro, 31 de dezembro. Em fevereiro, já chegou ao Brasil de forma assim direta. Em março, as aulas foram interrompidas. Quer dizer, a pandemia se espalhou de tal maneira, por quê? Porque a gente vive numa sociedade globalizada. Então, a expansão dos meios de transporte e comunicação é muito rápida. Então, o vírus se espalhou na velocidade da globalização. Então, em pouco tempo, o mundo inteiro já estava. E chegou em Barra do Choça, em abril já tinha um primeiro caso aqui. Um primeiro caso, um ano atrás. Então, assim, a gente tem essa época, essa etapa do capitalismo, que é chamada de terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científica. Essa revolução tecnológica dos celulares, dos computadores, dos robôs, dos processos industriais modernos, do avanço da biotecnologia, do avanço da engenharia genética, do avanço em pesquisa e desenvolvimento, e a formação dos chamados tecnopolos, que são locais onde a tecnologia se concentra, é o exemplo do Vale do Silício, nos Estados Unidos, a região de desenvolvimento na França, na China e outros tecnopolos. São Paulo também acaba sendo tecnopolo, né? Então você vai ter esses lugares onde o desenvolvimento tecnológico se concentra. Então essa é uma característica do chamado capitalismo informacional. Gente, aqui nós temos os principais 4 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Em primeiro lugar, Estados Unidos, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Investem 2,7% do PIB em desenvolvimento. Japão, 3,45%, Alemanha, 3%, 2,8%, e Reino Unido, 1,8%. Quer dizer, esses países investem pesado em tecnologia, investem pesado em desenvolvimento, investem pesado nas universidades, investem pesado em educação. Os países mais desenvolvidos são os países que mais investem em educação. E, por aqui, é só essa nossa explicação. Foi rápida, tá vendo aí? Ninguém sentiu muita dificuldade de acompanhar. Agora eu quero voltar aqui para conversar com vocês. Gente, perdoe se eu fui muito rápido, mas eu tinha que ser. A nossa aula passa muito rapidinho, já são 8h38. Eu queria ouvir de vocês o seguinte: essa explicação ficou clara para vocês? Eu consegui apresentar aí? Como é que tá? Dúvidas, perguntas? Ficou boa, pra mim ficou bom. Conseguiu, Roberto? Bom, mais alguém? Acho que poderia opinar. Nós temos aqui 23 participantes ao vivo, tá? Bem explicado. Deu para entender. Então é o seguinte, eu Bem expliquei. explicado. Professor, vocês querem tirar alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? É só falar, tá bom? Eu estou aqui para a gente tem alguns minutos para poder tirar essas dúvidas. Ô, Querem alguma? professor, Diga, Roberto. então quer dizer que no tempo de agora a tecnologia está sendo o melhor investimento que está tendo? A gente pode dizer que a tecnologia, ela aumenta a lucratividade das empresas que fazem uso da tecnologia. Vou te dar um exemplo. Se você, Roberto, fosse dono do Bradesco, que é um banco, né, dos maiores bancos do país,
Se você fosse dono do Bradesco, você iria investir pesado em tecnologia ou você iria ficar preso aos processos antigos? Investir pesado na tecnologia, né? Agora, de que maneira isso ia trazer lucratividade para você? Oi? De que maneira isso ia aumentar teu lucro? Vou te responder. Ué, Então, sim, mas então responda. não pode responder que minha resposta vai ficar. Então, se estiver errado, não tem problema, a gente conserta. Não tem nada não. Olha só, se você fosse dono do Bradesco em 1980, em 1980, você precisaria contratar, para abrir uma agência em Barra do Choça, você precisaria contratar 40 funcionários. Estou dando um exemplo, tá? Para atender a quantidade de pessoas que tem hoje. 40 funcionários queriam atender, receber os pagamentos ali pessoalmente, ia ter todo aquele envolvimento com os funcionários, com os clientes, orientar as filas e tudo mais. Se a pessoa fosse pagar uma conta de água ou um boleto, teria que ir lá no banco para poder fazer esse pagamento. Aí, Roberto, você percebeu que se você investir em tecnologia, você não vai precisar contratar mais 40 bancários. Você só precisa contratar 10. Aí você troca aqueles 40 bancários por 5 caixas eletrônicos. Você troca parte daqueles funcionários por processos via internet, por processos via aplicativo do celular, que você entra e paga as contas, pelo Pix. Ou seja, ao Roberto investir em tecnologia, Roberto conseguiu reduzir as despesas que o banco de Roberto tinha para gerar aquela mesma renda. Então você não precisava mais contratar 40 para uma agência. Você imagina isso no Brasil inteiro? Quantos bancários Roberto deixou de contratar? Eu só estou me referindo a funcionários. Mas aí tudo isso você tem despesas a menos. Então você pode, uma agência pequena como a da Barra, consegue atender 30 mil moradores sem que esses 30 mil moradores estejam dentro da agência, porque eles podem estar acompanhando todo o processo via tecnologia. Viu, Roberto? Só te dei um exemplo de como a tecnologia aumenta o lucro das empresas. Quer ver um outro exemplo? Esse aqui é um exemplo bem próximo. Imagine que Roberto, não vou chamar a Amanda, que levantou a mão ali, né, Amanda? Ela saiu. A Amanda saiu da reunião na hora que eu ia falar, passar para ela. Mas digamos que a Amanda tem uma fazenda de café. E a Amanda, todo ano, contrata 100 trabalhadores rurais para colherem o café para ela. Certo? Imagine, 100 trabalhadores rurais, se eles cada um receber em torno de um salário mínimo, se cada um receber a Amanda vai ter que gastar 100 salários mínimos para colher o café, correto? Se a Amanda, ao invés de contratar esses 10, 100 empregados, ela contrata apenas um, dá um treinamento para ele e compra um equipamento para colher o café no lugar desses 100. A Amanda vai precisar apenas de um salário mínimo, pago àquele trabalhador para operar a máquina. Então, a tecnologia aumentou a lucratividade do fazendeiro e, ao mesmo tempo, ela trouxe um problema sério que é o desemprego. Ok? Então, o aumento da tecnologia gera desemprego. Então, quanto mais tecnologia for sendo incorporada às empresas, menos funcionários elas vão precisar contratar. Quer ver um exemplo? Antigamente, todos os ônibus tinham motorista e cobrador. Hoje, em muitos lugares, cobrador é um funcionário em extinção, porque as empresas elas vendem o cartão, a pessoa compra o cartão em pontos de venda, passa na catraca, o cartão eletrônico, e entra. A máquina ela faz a leitura do crédito e a pessoa entra no ônibus. Quer dizer, aquela empresa de ônibus, ao invés de 2 funcionários, passa a ter apenas um. Então, ela já aumentou a lucratividade. Mas, ao mesmo tempo, os cobradores foram perdendo emprego. Isso acontece em todos os segmentos, né, da sociedade. É o que a gente chama de revolução técnico-científica informacional. É a revolução tecnológica que gera desemprego, que gera mais e mais problemas. Então, vocês que estão aí no segundo ano, estão passando para o terceiro, que vão se formar esse ano, eu quero dar um conselho para vocês. Vejam adiante quais as profissões que não estão em extinção, para vocês se
se envolverem diretamente com elas. Porque se você for se tornar um profissional de cujas áreas já estejam em extinção, você poderá se tornar um datilógrafo hoje em dia, por exemplo, né? Que antigamente haviam datilógrafos, pessoas que datilografavam lá nas empresas. Com a chegada dos computadores e da tecnologia, ninguém precisou mais de datilógrafo, né? Então, é um exemplo de profissões que, aos poucos, a tecnologia vai eliminando. E são muitas, viu? São muitas. Quer ver um exemplo? Fotógrafo. Aqui na Barra tinha os Foto Girassol, Foto Paraná e outras aí que já tinha antigamente. É, com a chegada da tecnologia, então ninguém mais contrata fotógrafo, todo mundo tem o seu celular que tira suas fotos de casamento, aniversário, batizado. Quer dizer, foi uma profissão que simplesmente hoje poucos fotógrafos sobrevivem, claro, fazendo aquelas fotos mais especializadas e tal, né? Artísticas, assim, um casamento mais arrumado. Mas no dia a dia mesmo, ninguém procura mais ninguém para tirar foto, né? Infelizmente. Bom, eu cheguei a 15 para as 9. Nosso bate-papo tá bom, quer dizer, eu estou batendo papo sozinho aqui praticamente, mas eu acho que vocês estão me ouvindo, eu espero. Então é o seguinte, agora eu vou interromper a aula, interromper aqui no Meet, vou interromper a gravação, vou pedir. Ô, professor, por que tem duas fotos do senhor aqui? Tem o senhor em cima e o senhor embaixo com a menininha. Eu coloquei aqui meu celular para poder. Eu tenho a minha outra conta para poder acompanhar vocês aqui, de como é que está saindo minha imagem, entendeu? Ah, entendi. Aqui eu estou vendo como é que está saindo lá para vocês a imagem. Então eu E vou. nossa aula tá chique, até Bolsonaro tá aí. Não, gente, não fala esse nome, não vai dar problema aqui no meu aparelho. Gente, então, vocês vão voltar para o grupo, e aí eu vou passar uma atividade, agora presta atenção, hein? É um joguinho. Eu quero ver quem vai conseguir, com base no que a gente trabalhou, quem vai acertar mais questões, tá bom? Amanda, será que vai ser Amanda? Será que vai ser Tiago, Valdemir, Roberto, Ieda? Vamos lá, então? Eu vou fechar aqui, vocês podem desligar o Meet e vamos voltar lá para o grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Então, um abraço a Tchau. todos. Se vê lá. Até mais.